aí, pessoas, tudo bem? Eu me chamo Patrick, sou professor de Química. Nessa nossa aula falaremos de Química Nuclear. Basicamente, faremos análise do cinturão de estabilidade. Cara, a gente vai trabalhar com uma representação gráfica, já já eu faço uma abordagem com você desse gráfico, mostrando a estabilidade e a instabilidade dos núcleos, beleza? Dos núcleos dos átomos. Estabilidade, ela vem da relação entre nêutrons e prótons, a proporção de 1 para 1. Isso vai ocorrer com átomos cujo número atômico é inferior a 20. Quanto maior o número de prótons em um núcleo, maior será o número de nêutrons. Por quê? Gente, o núcleo é uma região muito pequenininha, beleza? Bem diminuta. Imagina ali dentro com muitos prótons. Lembre-se que os prótons são partículas de carga positiva. Se eu tenho muito próton dentro de um espaço pequeno, vou ter repulsão. Então, quanto maior a quantidade de prótons, eu vou ter que ter maior quantidade de nêutrons para evitar essa repulsão. Maior será o número de nêutrons, como dito anteriormente, necessários para reduzir a força de repulsão próton-próton. Então, se eu tenho muito próton, eu tenho muito nêutron para reduzir a força de repulsão entre os prótons. E essa relação 1 para 1, nêutron-prótons, vai ocorrer em átomos cujo número atômico é menor que 20. Dessa forma, observe bem, a maioria dos núcleos estáveis, os átomos não radioativos, apresentam relação nêutrons-prótons maior que 1. Observe isso no gráfico. Bem, eu tenho aqui a proporção ideal 1 para 1. Núcleo igual com o número de prótons e nêutrons. Essa faixa aqui, tá, indica a zona de estabilidade, cuja relação nêutrons-prótons é maior que 1. Acima dessa zona de estabilidade, do cinturão de estabilidade, eu tenho uma região instável cujo número de nêutrons é maior. E abaixo dessa proporção ideal de 1 para 1, também é uma região instável, cujo eu tenho um número maior de prótons. Gente, eu quero mostrar aqui para vocês que se faz necessário estudar química nuclear. Tendo conhecimento básico de química nuclear, quando você pegar algum material para ler relativo às bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, você vai lembrar das suas aulas de química nuclear. Quando você pegar alguma coisa relacionada ao caso de Chernobyl, você vai lembrar também da química nuclear. O caso Goiânia no Brasil, do Césio, vai remeter à ideia da química nuclear. E também o que aconteceu com o tsunami lá no Japão em 2011, também remete à ideia da química nuclear. Então, estudar química nuclear é importante. Por quê? Porque nos ajuda a pensar na prevenção de acidentes radioativos. Beleza, gente? Para finalizarmos, tá? Observem que foi uma aula relativamente teórica, não tem muita coisa a ser dito, não tem muito ponto a ser dito, a menos a zona de estabilidade. Essa zona de estabilidade se dá quando eu tenho a relação nêutrons, prótons, maior que 1. E essa zona de estabilidade me gera núcleos não radioativos, beleza? Resumindo essa nossa aula, nós abordamos aqui a relação nêutrons, prótons ou prótons, nêutrons, como queiram. Observe que para átomos cujo número atômico é menor que 20, a proporção é de 1 para 1. Entretanto, uma relação ideal para átomos não radioativos é quando a relação nêutrons-prótons é maior que 1. E observando aqui o gráfico, tá? Eu tenho aqui a proporção de 1 para átomos cujo número atômico é menor que 20, e aqui eu tenho a zona de estabilidade, cujo aqui, entre a proporção de 1 para 1 e esta curva em rosa, eu tenho o cinturão de estabilidade. Bem, gente, muito obrigado pela sua atenção, um beijo no seu coração e, ó, dá um clique aí no quadro para tu não esquecer sobre o cinturão de estabilidade. Tchau, tchau, fui!